Então, boa noite. Boa noite a todos. Nesse instante, vamos iniciar a leitura do Evangelho para que possamos aprender um pouco mais. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Número 11. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, ateus, vieram aí ter muitos publicanos, gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, disseram aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não, os que gozam saúde, que precisam de médico, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12. E daí, Márcia? Então, esse Mateus aqui, né, que acabou sendo, era um publicano, né, discípulo de Jesus. Publicano era seria o funcionário público, pessoa que cobrava impostos. Então, eles eram pessoas consideradas de má vida, porque eles ficavam mexendo com dinheiro. Então, o Mateus, né, provavelmente tinha muitos amigos, assim, que eram considerados de má vida, né? Então, é isso. Aí Jesus fala que se nós não conversarmos com as pessoas, com os doentes, né? Se o médico não conversar com o doente, ele vai conversar com quem, né? O médico que tem medo de ir para o hospital, né, Malvina? Exato. Não é? Pode seguir? Segue, continua. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Veja-se a introdução, artigo Publicanos Portageiros. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a explicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Contigo, Márcia. Então, porque a mediunidade, não é? Ela é um atributo do homem, do ser humano. E todos são médios, mas realmente existem mediunidades ostensivas e que poderiam ser muito úteis, poderiam fazer muito bem, né? Mas que são usadas, às vezes, para ganhar dinheiro, né? Para ler sorte, para coisas fúteis, né? Que é o contrário de úteis. Então, as pessoas se perguntam, mas como, né? Que às vezes a pessoa tem uma mediunidade de cura, como que pode, né? A mediunidade, uma coisa tão preciosa, deveria ser só para aqueles que teriam maior merecimento. Vamos ver o que os espíritos falam a respeito. Continua lendo para nós, Malvina. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar
abusar-se Deus não houvesse concedido. Por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas que falam. Deus ortogou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusam. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade? Vai, Márcia. Então, que, como diz aqui, né, a mediunidade ela é uma função orgânica, igual ver, igual ouvir, falar, né, aquela função de senso, de percepção. Então, é o mesmo raciocínio, não é? Se Deus concede a visão para quem só enxerga o mal, né? Se não consegue ver a beleza em tudo, vê, né? Em toda situação procura o pior lado. Também usa a palavra muitas vezes para injuriar, caluniar. Então, se é a mesma coisa, né? Se Deus não fosse dar os sentidos para as pessoas ignorantes e às vezes até voluntariamente más, né? Então a maioria das pessoas não ia ver, não ia ouvir, nem ia falar, né? Porque todo mundo, não é? Todo mundo pode usar mal qualquer das suas faculdades, assim como nós também temos na cozinha utilidades, né, que as ferramentas que a gente usa e que, de repente, ela pode ser usada para causar até uma tragédia e tal. Então, não é a faculdade em si que é o problema, é a pessoa, né? Mas Deus sempre vai punir quem abusa, né? E aí ele fala também, né? Qual que é o limite aí entre a dignidade e a indignidade? Porque tem muitas pessoas que são cheias de preconceito. Muitas vezes uma coisa que é considerado, né, pecado, um erro, com a evolução, né, dos costumes, aquilo muda, né? Então, quem é que vai poder julgar também, né? Pode continuar. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes os últimos, os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer ver a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos levem em algum auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo, de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido ou com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Então, né, porque, veja, às vezes a pessoa, ela não vai por conta própria
praticar a caridade, né? Vai estar sempre cansada, mas quando ele é um médium, a mediunidade começa a apertar e a mediunidade está nele, está ali, né? Então, por isso que ele fala, ó, Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de buscá-la longe, né? Nas mãos lhe coloca a luz, ou seja, coloca ali uma faculdade que, se ela for bem utilizada, ela pode salvar uma pessoa, né? Pode salvar a encarnação dela. Então, ele dá uma ferramenta, né? Para a pessoa usar para o bem. E não tem como ele fugir daquela ferramenta, porque ela está ali com ele. Então, às vezes a mediunidade ela é tão ostensiva, né? Que a pessoa sofre, mas chega um momento que ela fala, não, então agora eu realmente vou me dedicar à mediunidade, vou cuidar, né? E então começa a fazer um tipo de caridade que é muito importante também, né? Caridade para com os desencarnados, né? Pelo menos isso. Pode continuar, amiga. Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsidiarem, enganarem, sem prejuízo das aflições reais, com que Deus castiga os servidores indignos, e aos corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médio, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Isso. Então, ela, como diz aqui, é uma aptidão, né? Uma função, né? E para servir de instrumento aqui dúctil, quer dizer dócil, né? Mais ou menos maleável, dócil aos espíritos em geral. Então, o que é mais importante para esses bons espíritos é que o médium seja simpático aos bons espíritos, ou seja, que ele tenha boa vontade, que ele tenha boas intenções, bons propósitos, né? Então, é isso. Quer que continue, Márcia? Não, acho que pode fazer a nossa oração. Então, tá bom. Amanhã você continua. Coragem da... Tá bom, pode ser. Tá? Tá bom. Querido Jesus, nesse instante, vamos agradecer pelo dia de hoje, pela paz, pela tranquilidade do nosso lar. Jesus, obrigado por mais um dia de estudo, que possamos aprender um pouquinho mais e conviver com os nossos irmãos e amigos que convivem conosco na oração. Jesus, te peço por todos aqueles que nesse instante estão em sofrimento nas ruas, com frio, com fome, que eles cheguem a uma mão amiga e estendam um cobertor, uma sopa quentinha, uma palavra amiga, assim para a pessoa se erguer e melhorar um pouco mais. Jesus, te peço por aqueles que suicidaram, os que tiraram a vida dos seus irmãos. Jesus,
tende compaixão e piedade e ajuda-os a se livrar desses pensamentos e levando para o lugar adequado para o aprendizado. Senhor Jesus, visita todos os hospitais nesse momento, levando a paz e a cura, para que todos que lá estejam melhorem, fiquem curados e vão para suas casas junto dos seus irmãos. Peço também pelos médicos que trabalham muito, os enfermeiros e os ajudantes da limpeza, que todos são muito necessários nesses trabalhos. Te peço, Jesus, pela segurança das escolas, a segurança das ruas e dos lares. Que a tua infinita bondade, Jesus, seja conosco sempre, nos orientando, nos amparando, hoje, por todo sempre. Que assim seja. Sim, seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. Obrigada eu. Então, nós vamos estudar um pouco de a Gênese, né? Um estudo um pouquinho denso, então nós vamos até onde der, tá bom? Lembrando sempre que a Gênese é aquele livro que desdobra a primeira parte do Livro dos Espíritos, né? Uma obra básica também. Então, nós estamos no capítulo, deixa eu só tirar o som aqui. Ah, já tirei. Então, peraí. Nós estamos no capítulo 14 da Gênese, sobre os fluidos. Então, nós vimos muito da natureza dos fluidos, não é? Sobre a imponderabilidade dos fluidos e tal. Vimos tudo isso nas nossas quintas-feiras. Então, hoje nós vamos falar sobre a formação e propriedades do perispírito. Então, o que é o perispírito? Não é? O perispírito, só para nós termos uma ideia, ele seria, assim, um envoltório do espírito, a grosso modo falando, né? Grosso modo. Então, também falando de uma forma didática e, assim, sem muito aprofundamento, então nós teremos corpo, o espírito, e entre o corpo e o espírito, o perispírito. O perispírito, ele sobrevive à morte do corpo, certo? Ele sobrevive. E ele, então, esse corpo aqui que vai gravitar para a dimensão que nós chamamos de dimensão espiritual. Lembrando que é ainda uma dimensão de matéria, porque o perispírito, ele é uma matéria mais sutil do que o corpo. E ele tem a mesma aparência do corpo. Então, por isso que quando a pessoa desencarna e ela, às vezes, tem uma morte repentina, às vezes um acidente, não está preparada, ou não conhece nada do mundo espiritual, ela acorda no mundo espiritual e ela vê que ela tem um corpo, está com roupa, tudo, então ela não sabe que ela desencarnou. E muitas pessoas permanecem nas suas casas, tentando fazer as tarefas habituais que faziam, estranham porque as pessoas não conversam mais com ela, né? Começa a entrar em depressão, porque diz assim, nossa, aqui em casa todo mundo pensa que eu fiquei invisível, né? Aí, às vezes, ela cai numa dormência e acorda de novo, né? Então, é muito comum isso acontecer. Por quê? Porque não conhece. O perispírito, ele tem a forma do corpo, né? Então, vamos lá. Item 7. O perispírito, ou corpo fluídico, tá vendo? É um corpo de fluidos dos espíritos
é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, o que é o espírito, né? Senão o princípio inteligente. O que somos nós, nossa essência, nós enquanto essência. Quando nós começamos a meditar, fazer uma meditação sobre quem nós somos, não é? Sobre onde que nós nos situamos nesse corpo, por que quando a gente dorme a gente perde a consciência, a pessoa chega, às vezes aperta, ou quando você vai fazer uma cirurgia, toma uma anestesia, e aí a pessoa te corta, faz tudo, e você não sente nada, né? Para onde que vai essa consciência? Então, nós ficamos pensando nisso. O que nós somos? Então, nós vamos percebendo que nós não somos nenhum dos nossos órgãos, nós não somos a mão, nós não somos o cabelo, por isso cabelo, unha, né? A gente faz parte da gente, até a hora que a gente corta, joga lá, fica lá no salão, né? Não é? E nós nem nos damos conta, a pessoa arranca dente, e ela continua sendo ela, tendo aquela inteligência. Então, às vezes, tira órgãos, né? Órgãos não vitais, mas eles faziam parte do corpo. Então, significa que aquilo que nós somos em essência não está localizado em nenhum dos nossos órgãos. E então, na verdade, é um foco de inteligência. Olha que interessante. Nós somos um foco de inteligência. Isso que pensa, né? E em torno desse foco, tem que ter algum revestimento, que então o fluido cósmico ele se condensa e faz como se fosse né? Vamos dizer assim, um véu, né? Já vimos que também o corpo carnal, corpo, né, físico, tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Então, veja, o perispírito, o corpo, eles têm todos a mesma origem. Não é? Nós vamos descobrindo que, na verdade, nós somos como uma cebola. Nós somos como uma cebola. Você vai tirando uma casca e aí tem outra, e outra, e outra, né? Então, nós temos, na verdade, vários corpos que têm condição de chegar em várias dimensões diferentes. Vou ter uma nota aqui. Hoje sabemos que a matéria parece ser compacta e impenetrável em razão da repulsão elétrica que existe entre os átomos que a constituem, impedindo que os seres e os objetos materiais se interpenetrem. No mais, a massa do átomo se concentra no seu núcleo. Seríamos, então, uma grande aglomerado de moléculas. Então, tanto o perispírito quanto o corpo, na verdade, é isso. Né? Então, no perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente. A transformação. Porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Lembra que nós falamos o que é imponderável? Ponderável é uma coisa que você pode tocar, que você pode pesar, que tem peso. O imponderável não tem peso, você não pode tocar, você não pode nem ver. Mas, o que acontece? O perispírito, ele é imponderável para nós, para os nossos olhos. Mas, no mundo espiritual, ele é ponderável. Entendeu? E no mundo espiritual, lá, ele é uma matéria igualzinha a nossa aqui, e depois de um certo tempo no mundo espiritual, nós não conseguimos saber a diferença. A não ser quando a pessoa está numa colônia já evoluída, e aí vem em tarefa
aqui na nossa dimensão. Aí ele começa a sentir o fluido pesado, né? Começa a sentir a densidade da matéria, não é? A gente lê isso nos livros. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então, o perispírito é matéria. Quando a gente fala que a gente desencarnou, nós perdemos esse corpo aqui, certo? E ainda por cima, o perispírito, ele pode levar com ele muitas doenças do corpo. Pode levar, pode chegar adoecido lá. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Vamos imaginar, alguém já viu como que faz o algodão doce? Que você coloca o açúcar, né, lá, e depois aí começa a rodar, né? Já viram a máquina de fazer algodão doce? Quem que já viu, fala, já? Eu já vi, mas eu nem lembro. O algodão doce, que ele Já vai vi, tipo já um fiozinho fazendo bem lá no Israel. Isso, não é um fiozinho bem fininho, que aí você vai juntando e fica o algodão? Você põe na boca, desmancha. Porque ele é Docinho. imponderável, exatamente. Então, o perispírito, vamos dizer assim, né? Seria o espírito, seria quem, né? Seria essa inteligência que está manipulando aquele fluido ali, né? Então é isso que acontece, ó. O espírito, que é o princípio inteligente, ele extrai o seu perispírito, né, dos fluidos ambientes, ou seja, do planeta onde ele vai reencarnar, ou que ele já está encarnado, certo? É dali, por quê? Porque tem que ser fluidos compatíveis com aquele mundo onde ele vai reencarnar, entenderam? Então, aí põe açúcar, aí depois, não tem gente que coloca um corante, aí fica de uma cor, de outra, né? Vai modificando. Mas é só para ter uma ideia, né? Que talvez seja um pouco assim. A inteligência, né? Deve ter um campo magnético ali que vai virando e vai absorvendo o fluido e transformando ele em alguma coisa ponderável, alguma coisa visível, né? Até que forma um envoltório. Então, esse aí seria o perispírito. Vamos dizer assim, o algodão, né? Doce. Quem já comeu aquele chocolate que chama Tia Benta? Que dentro ele tem uma coisa branquinha, bem molinha, e ele é durinho por fora? Alguém já Eu não comeu? entendo nada de chocolate, porque eu não gosto de chocolate. Então, tem um chocolate que vende em vários locais, né? Chama, acho que é Tia Benta. Então, ele é assim, ele tem um fluido dentro dele branquinho. É como se a gente pegasse o algodão doce e desse um jeito de colocar, se ele não murchasse, né? Mas ele vai murchar, não dá. Mas, por exemplo, esse aí, Tia Benta, então acho que eles fica bem geladinho e aí eles colocam o chocolate endurece. Então, por fora fica durinho, por dentro fica mais molinho. Então, esse chocolate durinho por fora seria o corpo físico, entenderam? E dentro seria o perispírito, certo? Resulta daí que os elementos constitutivos do espírito naturalmente variam, conforme os mundos, não é? Tem que variar. Como será o perispírito dos espíritos que vivem, por exemplo, no planeta Júpiter? O corpo físico deles lá é mais imponderável do que o nosso
perispírito aqui. Entenderam? Tão evoluídos eles são. Por isso que falar não tem vida em Júpiter, não tem vida. Aliás, ele vai dar o exemplo de Júpiter. Olha, parece até que eu tinha lido. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, né? O corpo não é tão material quanto o nosso. Os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui, né? Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. A gente não tem nem como em Júpiter, nem em sonho. Entenderam? Nem em sonho, porque quando a gente sonha, é o perispírito que vai. Não dá para ir. O pessoal de Júpiter que tem que vir aqui contar as coisas para nós. Por isso que, às vezes, as pessoas sonham que estão em outro planeta, que viram coisa de outro planeta. Mas aí, a dona Ivone Pereira, ela às vezes tinha desdobramentos com locais maravilhosos, e ela achava que estava em outro planeta. E aí os espíritos... Aí o espírito protetor dela disse, não, você não está em outro planeta. Está na Terra. Só que em uma dimensão mais sutil do que essa da crosta. Aí ainda dá para a gente dar uma subida básica, né? Veja, por exemplo, André Luiz. O André Luiz, ele está em Nosso Lar, né? Aquela colônia. Aliás, vai sair, não é, Júlio? Você até me falou. Tá, até é o Nosso Lar 2, que é o livro Os Mensageiros, né? Continuação daquela série. Previsto para janeiro. Previsto para janeiro, né? Então, o que acontece, né? O André Luiz, no primeiro livro, Nosso Lar, ele quer muito ver a mãe dele, mas só que ela vive numa colônia fora do umbral, e o Nosso Lar é no umbral ainda. É uma colônia muito mais, onde a matéria é mais sutil, mais leve. Então, ele não podia ir lá com o perispírito dele. Ele foi lá, porém, dormindo. Ele dormiu, e aí, então, o que se entendeu? Que até o perispírito, ele também vai se dividindo, como uma cebola. Entendeu? Ele dorme e, então, ele consegue ver a mãe dele, né? Mas, por exemplo, sair da psicosfera da Terra, das camadas da Terra, né? Aí já é complicado. Nós somos prisioneiros aqui da Terra. Estamos numa cadeia aqui, né? Emigrando da Terra, quer dizer, saindo da Terra para encarnar em outro mundo, né? O espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Por isso que, às vezes, espíritos de outros mundos e que, às vezes, vêm reencarnar na Terra em missão, né, mundos mais evoluídos, eles precisam de um tempo de preparação. Eles vêm, eles chegam até a esfera mais evoluída aqui do planeta, e aí eles vão abaixando, condensando a vibração deles e absorvendo, igual ali fazendo o algodão doce, e aí absorvendo os elementos da Terra para poder encarnar aqui. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório ao seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro.
e nem de esfera para outra. Os que estão em esferas acima podem vir na de baixo, mas o contrário não dá. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ou seja, com relação à nossa matéria, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Então, há espíritos que estão em dimensões tão densas que é interditado para eles virem até a crosta terrestre. Eles estão abaixo da crosta. Às vezes eles podem vir, mas é muito rapidamente, não podem ficar muito tempo na crosta. E então, às vezes esses espíritos conseguem reencarnar na crosta terrestre, né? E são essas almas que se percebem, elas têm um corpo físico grosseiro, muito grosseiro mesmo, né? Mas também há espíritos que estão em regiões bem mais densas que a crosta, e eles, vamos dizer assim, aprendem os graus de obsessão. Então, havia um tempo em que eles conseguiam reencarnar seus comparsas, obsessores, na crosta, e então, de lá de onde eles estavam, eles faziam essas transmissões mentais, criando grandes problemas, mas nós sabemos que todas as reencarnações Jesus permite. Se Jesus permite, é porque também serve de aprendizado para quem está nessa esfera nossa, né? Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Às vezes o espírito selvagem, bem selvagem mesmo, ele desencarna e ele gravita para uma dimensão menos densa, mas na mesma floresta, então ele nem se dá conta que ele desencarnou, né? Outros desencarnam e continuam na crosta terrestre, também não se dão conta, eles continuam ali vivendo entre nós. Esses espíritos, cujo número é avultado, quer dizer, são muito grandes, permanecem na superfície da Terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Aquilo que eu falei, né? Eles continuam ali. Muitos nem sabem que morreram. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Então, nós percebemos que há uma lei aqui, que é a lei da gravitação, né? Então, é muito comum nas reuniões mediúnicas, não é? Nós observarmos espíritos que não têm ideia que desencarnaram, né? Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da terra ou encarnar em missão entre estes. Traz espíritos, trazem consigo
Não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que em pensamento eles vêm. São videntes entre cegos. Então, nós vamos parando por aqui, porque é um tema denso, ó, tá vendo? Então, nós vamos continuar o item 10 na nossa próxima quinta-feira, tá bom? Então, é isso. Então, como nós estávamos falando, né? Eu vou contar uma historinha só para ilustrar isso aqui. Eu era muito jovem, espírita, né? Participava da Mocidade Espírita lá em Londrina, no Paraná. E um dia eu estava andando por uma das ruas ali, não sei nem onde que eu estava indo, e eu encontrei uma amiga. E o noivo dela tinha terminado o noivado com ela. Aí ela falou: Márcia, vamos comigo ali na casa de uma senhora, ela vai fazer oração para mim. E eu fui pega de surpresa, falei: tá, né, vamos. Aí fui com ela. Mas não era uma oração propriamente dita. Ela ia lá porque a mulher colocava cartas, lia a mão, né? Cobrava. Então, a casa da mulher tinha uns bancos assim numa varanda, e ela então entrou lá, né? Ficou lá dentro, eu fiquei sentada naquele banco ali esperando a minha amiga, né? Aí, quando ela saiu, aí essa senhora, que era a médium, falou se eu queria ver a mão. Aí eu disse que não, que estava tudo bem comigo, não queria. Ela insistiu bastante. E eu falei: não, eu não desejo, não. Não, né? Eu não tenho nem dinheiro para pagar. E ela falou assim: não, mas eu vejo tua mão sem pagar. Eu falei: mas eu realmente não quero, porque aí eu percebi o que era. Aí eu fui para casa. Aí, quando foi de noite, eu tive um desdobramento, e os espíritos me levaram lá naquele local onde eu estava sentada. E aí eles falaram assim: olha, a categoria de espíritos que assessoram esta médium. E eram, então, espíritos, assim, eles estavam só de calção, sem camisa, eles tinham um corpo bem avantajado, eles pareciam saqueiros, vários deles, ali, e falando, eles riam, né? Aí eu cheguei e falei assim: não se preocupe, eles não estão nos vendo. Sim, mas olha onde você esteve. Então, as pessoas que vêm aqui, elas acabam se conectando com esse tipo de espírito, né? E eles acabam viciando a pessoa nessa relação. Porque alguma coisa de informação eles vão levar para a médium, né, a respeito da vida da pessoa. Porque como eles são invisíveis e tal, então eles acompanham aquela pessoa, estão a serviço dela, né, porque um alimenta o outro. Há ali uma relação, né, de simbiose. E assim, realmente eles têm um perispírito muito denso, muito mesmo, sabe? E aí eu falei: nossa, olha onde que eu estive, né? Mas, então, foi uma experiência muito interessante que eu tive. E que vem, assim, realmente bem ao encontro desse ensinamento aqui, né? Da Gênese. Bom, então nós vamos encerrando aqui nosso estudo. E eu vou pedir para a nossa Júlia. Pode ser, Júlia? Fazer a nossa oração? Acho que a Júlia não está ouvindo. Israel, quer fazer a nossa oração, Israel? Pode ser. Então Eu estou faz. dirigindo, mãe. Ah, tá.
Então faz, Israel, a nossa oração. Senhor Jesus, obrigado por mais essa noite, por mais ensinamento, que tudo é falado aqui. Obrigado por tudo. Senhor, venha nos dar sabedoria para poder lidar com esse tipo de espíritos de ou pessoas que vieram secar nosso caminho. Ajuda nós, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Israel. De nada.